Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vamos iniciando o nosso curso de Prática do Direito de Família, é um clube que nós estamos fazendo. Começa hoje e vai até o finalzinho de junho, tá? São 15 aulas e as 3 primeiras aulas vão ser gratuitas, tá? Podem entrar na internet, aí no www.legalevirtual.com.br, que vocês vão conseguir assistir as 3 primeiras aulas, e quem assinar vai ser lá um preço especial de R$ 99,00 e vai ficar disponível por 6 meses. Essas aulas, todas essas aulas de prática no direito de família. E nós vamos ver bastante situações importantes, não só, né, no novo Código de Processo Civil que foi sancionado, mas também dicas práticas importantes para você no dia a dia da advocacia no direito de família. Depois, lá no semestre que vem, provavelmente nós vamos fazer direito das sucessões, que também é bem complicado, complexa a situação. Mas hoje vamos falar de formatos familiares contemporâneos, e aí nós vamos falar algumas espécies de novas formações familiares que estão surgindo aqui no nosso ordenamento jurídico. E algumas que pegaram e realmente vai ficar para sempre, e os tribunais estão julgando de forma de forma unânime as questões de relações socioafetivas, principalmente. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui de novas formações familiares, ou costumo colocar formatos familiares contemporâneos. Começamos um pouquinho atrasado, né? Temos que terminar às 18h50, mas eu consigo passar essa parte dos formatos familiares contemporâneos, as novas formações familiares, e depois, na outra semana, aí já entramos em união estável. Provavelmente, se eu conseguir, já no início, pelo menos da união estável hoje, mas eu termino com a prática da união estável, com o rito da união estável, como faz para reconhecer a união estável, e até uma peça. A gente coloca uma peça prática aqui da união estável, de reconhecimento de união estável, com dissolução, cumulada com tutela antecipada de alimentos. Tá? Alimentos para ex-companheiro ou para ex-companheiro. Para os filhos, a gente sabe que você vai propor uma ação independente, tá? Autônoma, para os filhos de aquela ação de alimentos perante a Lei 5.478/68. Tá? Agora, quando você pede para ex-companheiro ou ex-companheiro, quando a união estável é de fato, você pode entrar com a ação de alimentos na própria ação de reconhecimento de solução. Tá? Você consegue acumular tudo isso. Tem que fazer uma mini-tese, né? Colocar lá com efeito de liminar, colocar também o princípio da razoabilidade, o princípio da celeridade, o princípio da instrumentalidade das formas, que nós vamos mostrar provavelmente na semana que vem. Tá? Hoje nós conseguimos falar de formatos familiares contemporâneos. Vou colocar aqui, ó. Costumo colocar esse nome, até foi dado por um juiz lá em Cascavel, que até depois eu posso disponibilizar essa sentença muito bacana, né, dessa nova formação familiar, formatos familiares contemporâneos. Formatos familiares contemporâneos. Bom, nós sabemos que com a Constituição Federal de 88 já faz bastante tempo, né? Então, na verdade, já está dando aí, hoje estamos em 2015, 88, 2, 90, 25, 27 anos, né? 27 anos, aproximadamente, da Constituição Federal. Então, não é tão contemporânea assim. A união estável, com o concubinato, comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, que seria aquela chamada família monoparental, que tem dentro da Constituição Federal. Né? Nós temos lá, união estável, surgiu a partir da Constituição Federal, 226, parágrafo 3º da Constituição. Depois surgiu a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, que seria família monoparental. Costuma até brincar, falar Xuxa e Sacha, né? A Xuxa está na moda agora, né? Foi para a Record, voltou de novo. Então, a Xuxa e Sacha, família monoparental. Ou seja, ela criou sua filha sozinha, sem o pai. Ou seja, um pai, uma mãe com a sua filha, ou um pai com o seu filho. Seria chamada família monoparental. Importante que é considerado família. Tá? Mas já desde 88, então não é tão contemporâneo assim. Tá? Então, essas duas importantes que surgiram de 88, nós vamos falar depois, mas surgiram algumas novas. E aí eu começo pela primeira, que é a chamada união homoafetiva. Né? Essa entrou no nosso ordenamento, não ordenamento legal, mas sim jurisprudencial, né? Que é a união homoafetiva. A união afetiva, todos sabem que foi através de uma DPF, né, e uma ação de indireta e de inconstitucionalidade, falando e também
requerendo, né, que a união afetiva fosse levada a uma entidade familiar com os mesmos direitos e deveres da união estável. Então, a primeira coisa que nós temos que observar na união afetiva, reconhecida, tranquilamente, não legalmente, mas sim de forma jurisprudencial e com efeito erga omnes. Então, não tem mais como se discutir a união afetiva. A união afetiva ela tem legalidade, ela tem precedente, e ela é reconhecida de forma unânime hoje pela justiça. Tá? Então, não há como falar que não existe a união afetiva. Mas muitas pessoas acabam se equivocando, né, a união afetiva. Porque muitos colegas, infelizmente, entram lá com a ação de José em face de João, pedindo a união estável. A união estável entre homem e mulher. Diz a Constituição Federal, artigo 226, parágrafo 3º. Homem e mulher. E no Código Civil, artigo 1723 do Código Civil, diz lá também, união estável se dá entre homem e mulher. Então, união afetiva é união afetiva, não é união estável, hein? Então, se você vai entrar com uma ação para reconhecer como entidade familiar 2 homossexuais, tem que ser união homoafetiva. Você vai entrar com ação de reconhecimento e dissolução de união homoafetiva, e não união estável. Tem juiz que passa, princípio da fungibilidade, não tem problema, mas tem juiz que já não gosta muito, né? E ele já vai e acaba indeferindo a inicial ou pedindo para emendar a inicial, falando que não seria a ação correta a união estável. Realmente, a união estável está lá no legislativo, ou seja, na legalidade da lei, que está na Constituição Federal e no Código Civil. União estável entre homem e mulher. Quem altera a lei? Só o legislativo. E nós sabemos que vai ser difícil ainda, por enquanto. Tá? Vai demorar um pouco para o legislativo aceitar essa situação de realmente colocar na legislação que a união afetiva é uma entidade familiar. Bom, aí surgiu o judiciário. O judiciário está certo. Né? O STF acabou julgando com efeito erga omnes, a DPF, falando que a união afetiva fosse elevada a uma entidade familiar com os mesmos direitos e deveres da união estável. Mas não é a união estável. Os mesmos direitos e deveres da união estável. Portanto, você vai entrar com uma ação de reconhecimento de união afetiva, pedindo os mesmos direitos e deveres da união estável. Mas não é união estável. Tome cuidado, união afetiva é união afetiva. Portanto, o judiciário acabou suprindo uma omissão da legislação. Foi correto, lógico. Lá na lei de introdução ao Código Civil, chamada hoje Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não diz isso? O juiz não diz isso a lei? Que o juiz é obrigado a suprir a omissão da lei. Na falta da lei, o juiz é obrigado a suprir a omissão. Tanto é verdade que eu sempre critico e falo que é um absurdo quando o juiz ele indefere por falta de fundamentação legal. Indefiro por falta de fundamentação legal. Ora, ele é juiz, pô. Se ele é juiz, ele tem que indeferir por outra coisa, mas não por falta de fundamentação legal. Se não tem fundamentação legal, ele deveria esclarecer. Ele deveria sanar a omissão, que está na lei de introdução. Mas a gente sabe que a gente vê bastante esses despachos. Tá? Então, o juiz teria que sanar. O que fez o STF? O STF sanou a omissão da união afetiva. Ele elevou como entidade familiar com os mesmos direitos e deveres da união estável. E por que demorou tanto? Só foi em 2011 isso. Só em 2011 que aconteceu isso. Porque o STF disse que chegavam tudo errado. Chegava união estável. E união estável é julgar contra a lei. 2 homens, 2 mulheres, não dá para julgar como união estável. Porque é contra a legalidade, contra a lei. A lei fala homem e mulher. Aí chegou o pedido certo, que a união afetiva fosse elevada a uma entidade familiar com os mesmos direitos e deveres da união estável. Aí realmente acabaram reconhecendo, desde 2011, reconhecer a união afetiva como entidade familiar com os mesmos direitos e deveres da união estável. Mesmos direitos e deveres da união estável, não casamento, hein? Então, vocês podem verificar. Hoje a união estável tem direitos a alimentos, tem direitos sucessórios. Ó, a sucessão é o mesmo, da união estável, hein? Que é aquela situação difícil, hein? No casamento, a sucessão é uma coisa. Na união estável, a sucessão é outra, hein? Então, se você morrer e viver em união estável, a sua sucessão com sua companheira é uma. Se você viver em casamento, a sucessão do seu cônjuge é outra. É totalmente diferente. Então, até falo na aula de sucessões, né? Hoje vocês vão sair daqui sabendo se é melhor casar ou ficar em união estável. Tem gente que sai correndo para casar, porque está em desvantagem. Ou sai correndo para separar e ficar em união estável. Porque, dependendo da situação, é tudo diferente. Bom, aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça, no órgão especial, julgou o quê? O 1790, que fala da sucessão da união estável, ele é constitucional. Que a maioria alegava inconstitucionalidade, mas o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou constitucional. Então, a maioria hoje dos juízes julgam que é constitucional 1790 e realmente é diferente do casamento. A sucessão da união estável
é totalmente diferente do casamento, da sucessão do casamento, tá? Mas isso lá na aula de sucessão, vocês vão ver que é bem complexa a situação, demora bastante, vai ter umas 3 aulas dessa para explicar toda a parte das diferenças dessa sucessão do cônjuge e do convivente, sobrevivente. Bom, então a união afetiva, todos os direitos assegurados. Não dá para falar mais que não podem casar, tanto é verdade que a união afetiva podem casar, inclusive pode ter direito a alimentos, podem adotar, inclusive, podem fazer inseminação artificial e depois ainda reconhecer como pais forem, né? Como se fossem pais. Vão reconhecer também, tranquilamente. E também a sucessão, direitos sucessórios na união afetiva. Então, só não esqueçam que a união afetiva realmente é diferente da união estável. Só os direitos são os mesmos, hein? Os direitos são os mesmos. Bom, outra questão. Essa é importantíssima, viu? Essa veio para ficar. É a chamada, depois eu comento uma outra que não veio muito para ficar. Mas essa veio para ficar. Iniciou lá, na verdade, em 2011, mas começou a estourar nos tribunais, começou a ficar bem mais conhecido nos tribunais de todos, em 2012 para 2013. É a chamada filiação socioafetiva. Essa veio para ficar, tá? Filiação socioafetiva. É uma nova formação familiar, tá? A filiação socioafetiva, em curtas palavras, costumo dizer assim: pai é quem cria, mãe é quem cria, e vale mais que o biológico. Olha só, hoje a jurisprudência está no sentido de que o pai socioafetivo sobrepõe o biológico, a mãe socioafetiva sobrepõe a biológica, sobrepõe a meramente biológica. Depois que eu comentar o último, vocês vão ver uma reportagem que vocês viram aí no Fantástico, né? Daquele caso de adoção, acho que foi até em Votorantim, aqui no interior de São Paulo, que é meio complicado foi essa questão. Acho que o promotor e a juíza acabaram não vendo direito o processo, tanto é verdade que vão reabrir o processo, tá? Mas eu vou comentar depois, porque daí vai ficar fácil. E ninguém comentou, nem a advogada que falou, nem o Lewandowski, que acabou dando entrevista e falou na outra situação, que é uma decorrência da filiação socioafetiva. Então, a filiação socioafetiva, é aquele que pai e mãe é quem cria, e ele sobrepõe a meramente biológica. Por exemplo, um casal, ou nem precisa se casal, namorados, não, namorados, ou nem namorados, a garota ficou grávida, e o rapaz foi lá e reconheceu. Só reconheceu, nunca mais foi ver essa criança. Bom, essa garota que é jovem vai provavelmente ter um marido. E aí, com esse marido, ela acaba casando, e esse marido vira padrasto dessa criança. E esse padrasto que se preze, normalmente o padrasto cria melhor que o pai mesmo, porque ele está sempre junto, né? E acaba custeando a escola, custeando o material, custeando a roupa, custeando até iPhone, tudo isso, né? Tudo. Estão custeando, inclusive, toda a educação do filho, do enteado. Tá? Acaba custeando. É verdade, o padrasto. E o padrasto, depois de 10, 15 anos, ele fala o seguinte: puxa, eu criei esse menino. Se eu criei esse menino, ele é meu filho. E eu quero ver reconhecida a minha paternidade. Pode, ação declaratória de filiação socioafetiva. Você pode entrar. Principalmente daquele que, lá na certidão de nascimento, só tem um meramente biológico, ou seja, ele nunca foi ver a criança, o pai. Nunca foi ver o filho. Tá? Esse sobrepõe. O padrasto que passou a ser um pai socioafetivo. Veja bem, padrasto que passou a ser pai socioafetivo. Como que você comprova a socioafetividade? Pela fama e pelo tractatus. Tá? Pela fama, a sociedade reconhece que eles vivem como se fossem pai e filhos. Tá? Fama, o tractatus. Se tratam com o marido, se tratam com pai e filho. Pai e filho. Ou seja, o padrasto chama o enteado de filho e o enteado chama o padrasto de pai. Pai e filho, não padrasto no enteado, pai e filho. Isso é uma filiação socioafetiva. E aquele pai meramente biológico, ele vai sair da certidão de nascimento e entra o pai socioafetivo. O pai socioafetivo entra no lugar do pai biológico, meramente biológico. Essa é a filiação socioafetiva. Importante? Importante para tudo, principalmente aspecto sucessório. Sucessório. Tem padrasto que fala assim: eu quero ver como meu filho, porque ele é meu filho, que eu criei ele. Inclusive, eu quero dar direitos sucessórios. Eu quero dar direito ao convênio médico. Eu quero dar direito à pensão do INSS se ocorrer minha morte. Tudo isso.
e eu não sendo reconhecido como pai, não vai ter direito a nada esse meu filho. Tá? Então, pode fazer isso? Ação declaratória de filiação socioafetiva. Pô, isso começou já com a lei do Clodovil Hernandes, lembra o projeto do Clodovil? Né? 11.924/09. Foi uma mera coincidência, né? A lei 11.924. Mera coincidência é o nome do autor com o número da lei. Tá? A lei 11.924/09, que é o projeto do Clodovil Hernandes, depois que ele morreu, que sancionou a lei. Tá? É aquela que o padrasto empresta o sobrenome ao enteado. O padrasto pode emprestar o sobrenome ao enteado ou enteada. Então, já começou o vínculo socioafetivo a partir daí. Tá? Desde 2009. Surgiu mesmo nas ações 2011 e 2012. Bom, praticamente uma posição majoritária da jurisprudência. Tá? Tanto é verdade que o Paulo Lobo diz o seguinte: na ação de investigação de paternidade, só tem direito aquele filho que não tem nenhuma paternidade. Aquele filho que não tem nenhuma paternidade, como diz meu amigo Rolf Madaleno, filho das estrelas, ou seja, asterisco, 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 né? Não tem ninguém lá em cima, aí sim poderia entrar com uma ação de investigação de paternidade. Porque se tiver alguém lá, principalmente o socioafetivo, é impossível alterar do biológico para o socioafetivo, e sim do socioafetivo para o biológico. Hoje que está na mídia, né, bastante, e todo mundo tem falado nisso, é o inventário do H-Ster. O H-Ster que morreu, corre lá no Rio de Janeiro, né, todo mundo sabe o que é o H-Ster, todo mundo quer ter uma joia, né, da H-Ster, e o inventário dele corre no Rio de Janeiro, apareceram 2 filhos dele, um de 56 e outro de 57 anos. Agora apareceram pedindo investigação de paternidade. Por que só agora? Com 56 e 57 anos. Por que só agora? Porque ele é pobre? Não, porque ele tem muito dinheiro. Então, pediram a paternidade para quê? Para ter direito à sucessão. Meramente a sucessão. Bom, eles não tiveram nenhum vínculo. Depois de 56 anos, o pai morreu já. Não teve nenhum vínculo afetivo. Daria uma grande defesa para a família do H-Ster falar que aquilo lá é socioafetividade, não existe. Se tiver um pai, naquela que eu não vi, se tiver um pai na certidão de nascimento, não há como sobrepor o biológico em cima do socioafetivo. É o inverso, o socioafetivo sobrepõe o biológico. Seria uma grande defesa, porque até o Paulo Lobo diz que só cabe hoje a investigação de paternidade, o biológico, quando não tem nenhuma filiação. Se não tiver ninguém, é lógico que ele tem o direito de ser colocado como um pai lá na certidão de nascimento. O que poderia acontecer com o H-Ster se tivesse um filho, um pai lá, registral e afetivo? Não deixaria sair, mas poderia fazer um exame de DNA, em princípio, né, da verdade, da real, para ver se realmente é o pai. Bom, feito o DNA, viu que é o pai, mas não vai alterar a certidão de nascimento, porque não pode sobrepor. Tá? Então, o socioafetivo é que sobrepõe o biológico, não ao contrário. Agora, a outra situação, já vou falando porque estou terminando meu prazo já, no tempo. Filiação socioafetiva, a decorrência da filiação socioafetiva é a chamada multiparentalidade. 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 A multiparentalidade é uma decorrência da socioafetividade. Ou seja, 2 pais e uma mãe, 2 mães e um pai. 2 pais, uma mãe, 2 mães e um pai. 3 pais. Pode acontecer? Pode. Tanto é verdade que a jurisprudência está de forma unânime também. Todo o território nacional, todos os tribunais de todos os estados do Brasil já julgaram a multiparentalidade. Aí é aquele negócio que o pai biológico que está na certidão de nascimento não é um pai meramente biológico, ele também é um pai socioafetivo. E o padrasto também quer a paternidade do padrasto. Eu quero. Eu criei durante 5 anos, durante 10 anos. Acho mais de 5, tá? Menos já não dá ainda uma relação socioafetiva. Mais de 5 já começa a dar uma relação socioafetiva. Normalmente os casos são de 10 anos para cima, tá? 10 anos de relação socioafetiva. O padrasto fala, eu quero também a filiação. Só que ele não vai tirar o biológico. O biológico não é meramente biológico, ele também é afetivo. Ou seja, o pai que separou da mãe, biológico, ele vai visitar todos os finais de semana. Ele paga a pensão alimentícia, paga tudo. E criou também o seu filho. Porém, o padrasto também ajuda e colabora com isso. O que acontece? Uma sentença importante em Cascavel. Essa sentença tem toda a fundamentação legal, jurisprudencial e doutrinária. Toda essa parte tem lá, tá? Nessa sentença em Cascavel. Depois eu disponibilizo e deixo no site para vocês, tá?
que é uma sentença que tem toda a fundamentação. Uma vez eu fiz uma declaração de socioafetividade, praticamente eu usei muita coisa aqui lá, toda a fundamentação doutrinária, jurisprudencial, legalidade, está tudo ali naquela parte. E outra sentença, e outro acordo que aqui é de São Paulo também eu utilizei. Deu para fazer praticamente a peça toda lá, naquela sentença e no acordo daqui de São Paulo. Tá? Bom, o que acontece? O pai, né, biológico, separou da mãe, mas ele criava também seu filho, pagava a pensão alimentícia e visitava todos os finais de semana. E acabou a mãe casando com outro, virou padrasto daquele menino. E também criou durante 15 anos, no caso de Cascavel, 15 anos. E o padrasto falou assim, olha, fulano, você dá o seu filho para mim? Porque eu tenho melhores condições de criar, inclusive eu vou pagar a faculdade. Eu falei, puxa, eu vou dar com dor no coração. Ele falou, vou aceitar, mas é porque você tem melhores condições do que eu para cuidar. Não é para fugir da responsabilidade. Realmente, o juiz citou rei, Salomão, falou inclusive de Salomão, quando duas mães estavam disputando sobre uma criança, Salomão disse, corta ao meio e cada um ficou uma parte. Já logo descobriu que era a mãe verdadeira. Né? A mãe verdadeira jamais deixaria cortar ao meio. E a mãe verdadeira disse, filho é seu, não é meu. Filho é seu. E não deixou cortar ao meio. Logo ele já descobriu que era a mãe verdadeira. E o juiz viu quem é também o pai verdadeiro, os dois eram. Que aquele pai deu com dor no coração, mas foi para melhorar a situação do seu filho. Bom, só sei que na audiência era uma adoção unilateral. Adoção unilateral do padrasto com o seu enteado. Enteado já com 17 anos, já. 16, 17 anos. Ele tinha criado 15. E o pai aceitou. O juiz viu aquilo. O promotor também viu aquilo. Viu que todo mundo estava muito triste com a situação. Contente ao mesmo tempo, mas triste, porque o pai não queria deixar o filho, nem o filho queria deixar o pai. Mas o filho falava que tinha dois pais. Bom, o juiz, provavelmente, você olha na sentença, que foi lá, na audiência, deu um toque para o advogado, provavelmente, falou, doutor, emenda inicial e pede para manter o nome do pai biológico. E ele emendou. E logo em seguida está assim, aceito a emenda inicial, e logo ele discorre da sentença e fala da multiparentalidade, deixou dois pais e uma mãe. Ele fala que há muito tempo tem dois pais. Dois pais responsáveis, dois pais, né, que criaram, que educaram. Não há como não resolver a situação. Tem que ser multiparentalidade. E está em todo o território nacional já. E isso muda, altera a certidão de nascimento. Inclusive, o juiz pede para acrescentar o nome do padrasto, o sobrenome do padrasto, no menor. E, inclusive, ainda coloca para que estenda isso aos avós paternos. 6 avós. E ainda ele coloca assim, fulano é um felizardo. Num país que se faz campanhas para reconhecimento de paternidade, isso aqui tem 2, há muito tempo. Né? Ministério Público, Judiciário, CNJ, tudo faz campanha para reconhecimento, e esse tem 2 há muito tempo. Então, aí, o que acontece? O juiz manda alterar a certidão de nascimento. Altera a certidão de nascimento. Não sei nem como que está a certidão, né? Deve ser 6 avós, tá? Eu falo que é um felizardo mesmo. Por que felizardo? Porque tem 6 desculpa para dar, né? Ah, meu avô morreu. Meu avô morreu. De novo morreu? É, tem 6, caramba. Bom, quanta gente fica, né, brincando com esse negócio de avô que morre toda hora. Esse tem 6, né? Bom, ele mandou mudar a certidão. Então, a certidão de nascimento vai ter 6 avós e 3 pais. Não fala mais pai e mãe, é filiação. Né? Aí, para alterar o RG, ele vai levar a certidão e vai alterar o RG mesmo. Então, o RG vai sair filiação João, José e Maria. João, José e Maria. 3 pais. Tá? E está tão forte essa posição que teve uma menor que pediu, ela tinha 15 anos, pediu para tirar o pai biológico. Era multiparental e pediu para tirar o pai biológico. O juiz falou assim, não vai tirar o pai biológico. Por quê? Você é menor, não sabe o que está dizendo ainda. E para você é mais seguro ter 3 pais, porque você tem 3 alimentos, tem 3 sucessão e assim por diante. Muito mais seguro para você. Não é? Muito mais seguro. Agora, quando você ficar maior de idade, é outro problema. Aí você que decide. Mas quando era menor, ele não deixou nem tirar a multiparentalidade. Para você ver como que está já enraizado a multiparentalidade. E aí, rapidamente, comentando esse assunto, que é o caso que foi de entrevista aí na Globo, que teve no Fantástico, da adoção. Não viram a adoção? Uma adoção que, unilateral, que o padrasto pediu de um pai falecido. Ou seja, a mãe deu em adoção unilateral para o padrasto, que era o marido dela, e como o marido era, ou seja, o pai era falecido, vamos tirar ele. Tirou e colocou a adoção unilateral. Pronto. Só que tinha uma disputa já de direitos avoengos. Os avós paternos já queriam ver a criança há muito tempo. Queria ver, inclusive, fazer visitas. Teve que entrar com a ação, mas não veio essa informação. Aí veio o judiciário e falou assim, mas nós não sabíamos que tinha avós. Pô, a certidão de nascimento tem os avós, né?
Certidão de nascimento tem os avós. Tanto é que o ministro o Lewandowski disse, poxa, se não tem o pai, não é o pai que abandonou o filho, que é perda do poder familiar, é o pai que morreu. Se o pai morreu e tem os avós, tem que citar os avós. Como que passa um negócio desse sem citar os avós? E aí os avós, num belo dia, ficaram sabendo que ele não era mais avós, tirou da certidão de nascimento dos avós paternos. Entrou do padrasto, entrou lá. Então ficou o padrasto, com o pai, a mãe, e tirou o pai biológico que era morto. Bom, o pai morreu, o pai não criou a criança porque ele morreu. Não foi porque ele abandonou. Se ele tivesse abandonado, o sócio afetivo sobrepõe o biológico. Mas nesse caso ele morreu. É caso do quê? Multiparentalidade, ninguém falou isso. É caso de multiparentalidade. O padrasto pode entrar? Entendeu que pode sim, se ele criou. Mas vai acrescentar, não vai substituir. Vai ficar 2 pais, vai deixar o falecido lá. E não vai mexer nos avós também. Os avós vão ficar lá, poxa. Ó, esse caso é idêntico ao de Itu, o caso de Itu. Eu tenho esse acordo, eu posso deixar com vocês também. O caso de Itu. 2 mães e um pai. Foi o primeiro aqui em São Paulo, tá? A mãe morreu no parto. A criança sobreviveu e o pai criou essa criança 2 anos sozinho. Eis que ele conheceu uma mulher, uma colega, uma advogada, inclusive, né? Tá lá. Tanto é verdade que fala bem que o menino hoje tem 17, já tem mais de 20 anos agora, né? Mas o menino está fazendo direito por causa da madrasta, olha a influência, da madrasta, né? E aí ela criou durante 15, 16 anos. Ela falou assim, poxa, ele é meu filho. Eu não tenho filho, ele é meu filho. Ele é o meu filho. Eu quero o reconhecimento da socioafetividade, da filiação socioafetiva. Tranquilamente, ela ia entrar e sair o biológico, não ia? Só que ela falou o seguinte, não, na peça que ela entrou, filiação socioafetiva, ela pediu também que mantesse o nome da mãe biológica, porque ela não criou porque não quis, mas sim porque morreu, em homenagem a ela para manter. Bom, o juiz é legalista, que ele fez? Tirou o biológico e entrou o socioafetivo, com a maioria julga. Tirou o biológico, mas ela falou, não, mas eu não quero isso. Eu pedi mais uma coisa para manter. Ela apelou, foi para a primeira Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, e a primeira Câmara reformou. Reformou falando que era para manter o nome da mãe biológica. 3 pais e 6 avós também ficaram. Importante, porque tem direitos sucessórios. A mãe morreu nova, tem avós paternos. Os avós maternos morrendo, vai ter direito de representação, o filho. São 6 sucessões, pô. Tá? Então, importante essa multiparentalidade. No caso que mostrou, né, no Fantástico, multiparental. Faltou só falar isso. E ninguém falou que existe essa possibilidade. E hoje o Brasil todo já julgou isso aqui. Saiu uma agora recente, a semana passada, no Rio Grande do Sul, mais uma, de multiparentalidade. Está saindo toda semana tem um. Tá? Então, isso é possível. É possível. Tá? 3 pais. Agora, 4, 5, não sei. 3 é possível. 3 é um monte, já tem. Tá? Já tem bastante. Isso é importante por causa da sucessão. Eu posso também requerer filiação socioafetiva de uma pessoa que já morreu. Porque eu fui criado por uma pessoa que ela morreu, não teve direitos sucessórios. Quantos não fizeram o testamento que era para deixar para aquela pessoa que criou? E não fez. Mas a intenção era deixar. Então, poderia você pedir a filiação socioafetiva assim? E aí, pedir contra o espólio, ou contra os herdeiros. E aí, entrar também na certidão de nascimento e pedir a sucessão. É possível também. Então, a socioafetividade e a multiparentalidade, importantíssimo, hein? Importantíssimo. Hoje está no nosso ordenamento jurídico, tranquilamente. Tá? Nós usamos aqui a socioafetividade na legalidade, o estado da posse de filho, tá? Que está lá 1594, 1595 do Código Civil. São várias espécies de filiação. E a gente chama posse de estado de filho. Também dá na legalidade. E também nós temos jurisprudência, um monte, vasta jurisprudência, e também muita doutrina falando sobre a questão da socioafetividade e, consequentemente, a multiparentalidade. Tá? Tranquilamente aqui, hoje consegue. Bom, para encerrar, tem uma que não pegou tanto, mas é importante falar, da chamada união poliafetiva, que existe, né? União poliafetiva, ou chamada poliafetividade. É aquela que 3 ou mais pessoas vivem como se casados fossem. 3 ou mais pessoas vivem como se casados fossem. O auge disso, o melhor dos melhores, Mr. Catra. Mr. Catra, 5 mulheres, 28 filhos. Né? Então ele vive com 5 mulheres, união poliafetiva. Puxa, mas isso é considerado família? Não. Não, tá? Mas a gente sabe que existe um monte. Tem bastante. A união afetiva era considerada família? Não. Por isso que eles faziam um contrato.
Então, eu já vi gente fazendo contrato. Inclusive, o que estourou em 2011 para 2012, a novela do Cadinho, né, que tinha 3 mulheres. E aí começou a ficar famoso por causa da Globo. E aí surgiu uma escritura pública de um homem com 2 mulheres, que foi lavrada em Tupã, aqui no interior de São Paulo. Só que apareceu no Fantástico também. Bom, foi bombardeado por todo quanto é lado. Que isso não vale, isso está errado, isso não existe família. Não, não tem. Quem falou que existe família aqui? A união poliafetiva, eles fizeram, né, na verdade, não é meio mascarar, mas para tentar assegurar, né, fazer várias uniões estáveis, porque união estável não tem regulamentação. O que tem regulamentação é casamento. Se você é casado e casar de novo, o segundo casamento é nulo e ainda dá bigamia. Pode ter, né, crime contra isso. Agora, a união poliafetiva não. A união poliafetiva, olha só, a união poliafetiva são várias uniões estáveis e lá não tem regulamentação para isso. Então, as pessoas se aproveitaram e fizeram dessa forma. Existe até aí uma filosofia, né, um grupo chamado poliamorismo ou pluriamorismo, que é aquela filosofia deles é aquela que você não é obrigado a amar só uma pessoa. Você pode amar várias pessoas. Olha que bacana. Né? Eu falo, e é bom que a união faz a força. A união faz a força. Quanto mais, melhor, não é assim? Então, aqui uma com 2 pessoas, com 3, 4, 5. Apareceu no UOL o ano passado, na página do UOL, que era aniversário do pluriamorismo, ou do poliamorismo, do poliamor. Completou 1 ano ou 2 anos, foi. E aí apareceu na capa uma mulher, porque as mulheradas são assim, né? Isso não existe, que coisa, hein? Um homem com 3 mulheres. Apareceu lá, uma mulher com 3 homens. Agora é legal, agora sim, agora pode. Né? Uma mulher com 3 homens, E a menina era jovem, 25 anos, com um rapaz de 20 e poucos anos também, o outro de 40, o outro de 60, mais ou menos. 3 gerações, ó. Já sabe de tudo, né? Já sabe como que é tudo. Já sabe. Bom, e às vezes sustenta os 3. Mas, lógico, considerado como família é muito difícil. Tá? Mas, eu falo, é possível acontecer isso. Tanto é verdade que a gente sabe que existe isso. Tem muita gente que vive como se casado fosse mesmo com todos. E todos sabem, não estou falando união estável putativa, que está em união estável, o homem está em união estável com outra, e a outra não sabe da existência da outra. Aí é a união estável putativa. Tá? Que aí, para aquele que está de boa fé, tem direitos patrimoniais. Aqui não, aqui todos sabem. Ou todos estão de boa fé, ou todos estão de má fé, porque todos sabem. Tá? Entendo eu que é importante, sim, porque você pode ter direitos patrimoniais. Não é? Não, eu entendo que, não sei se vai ser considerado família, mas direitos patrimoniais tem. Por que se um morrer, o outro não vai ter direito ao patrimônio do outro? Só um. Mr. Catra tem 5 mulheres. Por que só uma vai ter direitos sucessórios dele? E as outras? Nada. Entendeu que tem que ser dividido? Tem que dividir, fracionado. Tudo isso. Né? Pensão já não é dividida, pensão por morte? Por que aqui não poderia ter? Então, por isso, não existe ilegalidade para isso. Tá? Mas também não existe ilegalidade para isso. Porque não fala de casamento, fala de união estável, tá? Que é a chamada união poliafetiva. Bom, pessoal, vou encerrando por aqui. A semana que vem nós vamos falar de união estável e concubinato. Mostro lá que eu falei para vocês, um contratinho de união estável. Mostro também o reconhecimento e dissolução, uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. E também a parte de prática, a parte de rito do reconhecimento da união estável. Até a próxima, então. Espero vocês até quarta-feira.